Você se sente desmotivado e desmotivada no seu trabalho? Tem dificuldade para focar nas atividades que você precisa focar? Tem dificuldade de dar conta das tarefas do seu trabalho? Se você está passando por isso, provavelmente você está num caminho de esgotamento profissional. E eu vou te falar aqui por que talvez você esteja nesse esgotamento. Lembrando que o esgotamento é um estágio avançado desse processo. E eu quero tentar te ajudar aqui a prevenir e a lidar com esse possível esgotamento que você esteja vivendo hoje, tá bom? Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada. Eu ensino profissionais do mundo corporativo a vencerem todas as tarefas do trabalho e terem mais tempo livre. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações aqui para você receber vídeos todos os dias que são os que eu posto aqui sobre esse tema, para que você consiga equilibrar de fato sua vida pessoal e vida profissional, para que você consiga efetivamente ter vida fora do trabalho, viver bem e trabalhar bem. Quando a gente fala de esgotamento e que é um caminho a ser chegado e não percorrido, né? Não queremos que você chegue nesse lugar, tem muito a ver com esse fim da linha que é o burnout, né? O burnout virou uma doença do trabalho e nós temos falado muito sobre isso. O Brasil é um dos países com maior índices de burnout, né, no trabalho, esgotamento total. Só que o esgotamento total ele passa por uma escada, né, uma escada de exaustão emocional, escada de exaustão mental, que começa com o desejo legítimo de querer fazer melhor o seu trabalho, de querer trabalhar mais, porque você está engajado no trabalho, então você passa a trabalhar mais e se colocar nesse lugar de fazer, para entregar cada vez melhores resultados e talvez às vezes esses resultados não cheguem. E quando esses resultados não chegam, você escolhe fazer mais e não fazer melhor. Então, uma série de coisas vão acontecendo nesse caminho, e eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal, sobre como o burnout chega, como você acaba entrando nesse lugar quase de despersonalização, né, onde você quase nem mais se reconhece, tamanha sobrecarga, tamanha exaustão que você vive. E é importante a gente saber lidar com isso, porque é natural que a gente entre, às vezes, sem perceber nesse esgotamento. E a gente precisa saber identificar, e uma vez sabendo identificar, saber lidar. E muitas vezes até prevenir, entender os sinais que estão acontecendo. Para quê? Para que a gente tenha uma relação saudável com o nosso trabalho. Não é a minha intenção aqui que você saia do seu trabalho, não é a minha intenção aqui minha que você odeie o seu trabalho. A minha intenção é que você tenha uma relação saudável com o seu trabalho, ou seja, que você consiga trabalhar bem, para que o trabalho também seja um meio para que você possa viver o seu propósito, que seja um meio para você fazer boas relações, para que seja um meio para que você tenha também o sentido da vida ali, né? Também está no trabalho. A nossa vida está em várias áreas. Está no trabalho, está na nossa família, está na nossa conexão com Deus, está na nossa conexão com as pessoas. Tudo isso é importante. E por que provavelmente você está esgotada ou esgotado? Existem várias coisas que a gente pode trazer aqui, e o que eu quero trazer aqui para você é para que você tenha elementos, instrumentos para identificar. E uma vez identificando, você pode lidar com aquilo. A primeira coisa é o excesso de trabalho, que vem do acúmulo de tarefas e responsabilidades, que pode te levar a trabalhar longas horas, longas jornadas de trabalho, sacrificando a vida pessoal. E aí você não tem tempo de se recuperar, não tem tempo de cuidar da sua vida, não tem tempo para descansar. Isso vai te deixando cada vez mais esgotada e esgotado mentalmente e fisicamente. A segunda coisa que pode te deixar esgotado no trabalho é a falta de organização e clareza sobre os seus objetivos e metas de carreira e no trabalho. A desorganização pode gerar o caos. A desorganização pode gerar a incerteza. A incerteza aumentando, a ansiedade aumenta, o esgotamento naturalmente mental, ele acaba acontecendo. Uma outra coisa que pode estar te fazendo estar esgotada é essa pressão incessante por resultados, porque em muitas empresas há, de fato, uma pressão exagerada por alcance de metas. As metas precisam ser batidas, mas às vezes a gente bate uma meta e dobra a meta. Né, e a gente começa a trabalhar com metas irreais. Isso pode gerar um esgotamento. Se isso está acontecendo com você, é importante identificar para poder lidar com isso. Uma coisa que pode estar te gerando um esgotamento é a pressão por resultados e a falta de reconhecimento. Então, você tem uma pressão por resultados de um lado e você tem a falta de reconhecimento de outro. Então, você trabalha cada vez mais e não tem um reconhecimento. Essa falta de reconhecimento te coloca no lugar de, meu Deus, estou trabalhando feito um desgraçado aqui e não sou reconhecido. Cansei, né? Então pode te gerar isso. Muitas vezes também um ambiente tóxico de trabalho pode gerar esgotamento físico, mental e emocional.
Então, um ambiente opressor, um ambiente de medo, um ambiente onde nunca nada está bom, você nunca tira um 10, né, no ambiente, então você só recebe feedbacks de correção, você não recebe nenhum tipo de reconhecimento, isso vai gerando um ambiente muito tóxico, muitos conflitos entre colegas, pares, superiores, isso pode ser estressante demais no dia a dia. Uma falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode chegar ao esgotamento. Aquela sensação de que eu estou trabalhando muito mais do que eu deveria trabalhar, muito mais do que eu preciso trabalhar, mas eu não consigo sair desse lugar. Isso vai me gerando uma série de problemas físicos, uma série de problemas de saúde, inclusive, que vão drenando a minha energia para atividades pessoais. Então, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto ao trabalho, que quando eu sobro um tempinho para me dedicar à vida pessoal, eu estou exausto, e falo, cara, quer saber, eu não quero ir. Quantas e quantas vezes a gente não trabalha muito e aí chega no final de semana e fala, cara, eu tô morto, tô exausto, eu não quero sair de casa. Eu adoraria encontrar com os meus amigos nessa sexta-feira à noite, mas eu trabalhei tanto essa semana que agora eu só quero dormir. E aí você perde a oportunidade de ter boas relações. Por outro lado, se você consegue equilibrar bem o seu dia a dia de trabalho, você consegue aproveitar o melhor das diversas realidades pessoais e profissionais. Então, a falta desse equilíbrio pode estar te gerando esse esgotamento. A falta de perspectiva de crescimento, isso está muito alinhado à falta de reconhecimento. Se eu trabalho pra caramba, se eu estou dedicado, se eu estou com uma eficiência muito boa, entregando metas, mas não há nenhuma perspectiva de crescer, porque nessa empresa parece que ninguém fala sobre isso. Quantas vezes que eu pergunto para minha liderança diz, eu vou ver o que eu posso fazer. Isso pode te gerar desmotivação, e a desmotivação pode gerar também um esgotamento mental. Fala, para que eu estou me esforçando tanto? E um outro ponto importante que pode gerar um esgotamento, que é quase um esgotamento invisível, é conflito com a cultura e valores da empresa. Quando nós temos valores, quando nós valorizamos coisas muito diferentes do que a empresa valoriza, isso gera um choque de valores. E gera uma incongruência, uma incompatibilidade, que começa a ficar muito difícil você trabalhar naquele lugar. Por exemplo, a ética é um valor que, para mim, é fundamental. Para algumas empresas, ética é importante, mas não é o primeiro valor. Isso acontece. Isso pode gerar um choque de cultura, um choque de valor. Então, é importante que nós reconheçamos quais são os nossos valores e se eles estão, uma vez que eu já entrei na empresa, se eles estão congruentes com a empresa. Se eu estou fazendo um processo de entrevista e tudo mais, é uma oportunidade para eu comparar quais são os meus valores, quais são os valores da empresa, para ver se faz sentido trabalhar lá. Mas eu preciso ter noção. Inclusive, entender muito bem nesse autoconhecimento o meu propósito, porque às vezes eu trabalho em empresas que não têm um propósito, não têm uma clareza, né, daquilo que se quer. E é importante que nós também tenhamos sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito. Foi assim que eu fiz a mudança de carreira. Eu tinha uma necessidade muito grande de viver algo com sentido dentro das empresas, e eu buscava isso, eu tentava fazer isso internamente. E quando eu comecei a mergulhar ainda mais no meu propósito, naquilo que eu queria, quando eu comecei a buscar essa clareza do sentido que eu queria dar para a minha vida profissional, eu acabei fazendo mudança de carreira. Isso pode acontecer, e está tudo bem. E está tudo bem. É importante que nós tenhamos esse equilíbrio, é importante que nós mergulhamos naquilo que nós queremos, nos nossos pontos fortes, naquilo que nós desejamos para a nossa vida, porque isso precisa vir ao encontro e não de encontro com a empresa. A empresa precisa também ser um viabilizador daquilo que você quer ser como pessoa. Porque nós passamos 1/3 do nosso dia no trabalho, pelo menos. Então, não pode ser um lugar de utilidade apenas. Um lugar apenas onde a gente vai lá e ganha o nosso dinheiro e ponto final. Não, tem que ser algo mais. Não precisa ser a mil maravilhas, não é isso que eu estou dizendo, mas ele precisa te dar alguma coisa. Precisa te fazer viver aquilo que você quer viver. Do ponto de vista de relações, de conexão com o seu propósito. E tudo isso tende a diminuir o seu esgotamento, porque também muito do esgotamento ele passa pelo mental e desce para o físico. E o mental não é só o volume de tarefas, é o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Então, muitas vezes, a gente pode perder o sentido daquilo que a gente está fazendo no trabalho, isso vai gerando esgotamento. A falta de sentido nos faz nos perguntarmos, por que eu estou aqui? E essa pergunta vai drenando a nossa energia cada vez mais. E vai tirando a possibilidade de que a gente tenha vida fora do trabalho. Né?
Agora, um dos impeditivos, uma das coisas que nos esgotam é a gente não conseguir de fato equilibrar essa vida pessoal e profissional. Um dos impeditivos é a gente não conseguir ter tempo, né, vamos dizer assim, de fazer coisas fora do trabalho. E é o que eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. Como que você consegue organizar o seu dia para ter vida fora do trabalho? Então, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber esse vídeo. Como ter vida fora do trabalho. Como organizar o dia para equilibrar melhor a vida pessoal e profissional e diminuir esse esgotamento mental e físico que talvez você esteja passando por causa do seu dia a dia de trabalho hoje. Então, não deixe de se inscrever. Se inscreva agora para não perder nenhum vídeo aqui desse canal. Beleza? Tamo junto. Espero que você identifique. Coloca aqui nos comentários qual é o motivo pelo qual você está esgotado. É o excesso de trabalho, a falta de organização, é a pressão por resultados, falta de reconhecimento, o ambiente, a falta de equilíbrio, falta de perspectiva, conflitos na cultura da empresa. Coloca aqui nos comentários para mim, que eu quero conversar com você sobre isso e criar também mais conteúdo para te ajudar na sua dor específica, naquilo que é um problema específico para você. Fechou? Tamo junto. Excelente semana.